Olá, boa tarde. Quero já agradecer a presença de todo mundo que está com a gente. Mais um programa aqui, Diálogos Conecta. Eu sou a Marcela, novamente divido aqui a moderação com o Kinan. E hoje a gente tem a presença super especial do professor Afonso de Albuquerque. Então, é um dia bom, hein, gente, nesse caminho de feriado aqui, né? E hoje a gente vai conversar, o tema da nossa conversa de hoje é o jornalismo autoritário e o papel da imprensa na construção democrática. A conversa de hoje ela está associada ao lançamento do livro do Afonso, o lançamento de agora mesmo, gente, o link já está aqui nos comentários, quem puder, compra, eu já comprei o meu, só estou aguardando chegar. E tá com desconto ainda, acho que é da Black Friday, então é bom aproveitar. E o livro do Afonso é a modernização autoritária do jornalismo no Brasil, 1950 a 2020. Então, vai ser uma conversa super interessante aqui e o Kinan vai dar início. Então, gente, boa tarde. A gente está no meio do feriado, é um prazer ter o Afonso de novo aqui. Afonso, que é cientista político, professor da UF, e acabou de lançar, né, foi mês passado, se eu não me engano, em outubro, a modernização autoritária do jornalismo no Brasil, 1950, 2020, igual a Marcela falou. E eu queria abrir perguntando para o Afonso como que ele se sente tendo esse livro, enfim, lançado. Assim, quanto tempo levou esse projeto para ele ficar pronto? E assim, especialmente quais desafios que escrever um livro desse num país que a história é reescrita a cada dia? Como que você enfrentou esses desafios? Bem-vindo, Afonso. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado, Rodrigo, Marcela, pelo convite, né? E, na verdade, esse livro ele tem mais ou menos 20 anos que o argumento começou a ser desenvolvido, né? Eu terminei meu doutorado em 96, e aí, naquele momento, eu estudava o horário gratuito, mas aí eu passei a estudar o jornalismo, né? E, de alguma forma, já ali eu estava tentando entender o que caracterizava o jornalismo brasileiro em comparação com o jornalismo dos Estados Unidos, né? Existia a ideia de que o jornalismo brasileiro era, enfim, de alguma forma, ele se orientava a partir de padrões dos Estados Unidos. E eu queria entender se era isso mesmo, de que forma isso acontecia. Então, eu fui desenvolvendo uma certa produção sobre jornalismo, na forma de artigos, né, capítulos de livro, mas achava que faltava uma síntese. E o livro mesmo eu comecei a escrever uns 15 anos atrás, né? Mas, de alguma forma, ele não... faltava um pouco o estímulo para fechar o livro, né? E esse estímulo veio... Às vezes a gente escreve as nossas obras em reação a coisas que estão acontecendo que não são coisas que nos agradam, né? A grande motivação veio a partir da subida do Bolsonaro ao poder, né? E, de alguma forma, uma tentativa de entender qual foi o papel que a imprensa teve, né, em possibilitar esse evento tão desastroso para o Brasil. Ai, que bom, Afonso. Eu vou fazer algumas perguntas assim sobre o livro. Eu estou esperando o meu físico chegar, né? Eu tive acesso antecipado a algumas coisas aqui com os colegas, mas eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre o livro, sobre essa questão histórica, como que se desenvolve a questão do autoritarismo no jornalismo, o que acontece nessa maneira historiográfica da década de 50, 2020, em 70 anos, o que houve, né? Então, quer dizer, eu acho que o ponto de partida é, digamos assim, a narrativa oficial que se faz sobre a história da modernização do jornalismo brasileiro, né? E essa narrativa tem um ponto de virada que se dá em 1950, a partir da reforma do Diário Carioca. Então, isso é uma coisa que eu acho que se aprende em todos os cursos de jornalismo, pelo Brasil afora, a ideia de que em 1950
um grupo de jornalistas, particularmente que estavam ali em posições editoriais, resolveram modernizar o jornalismo brasileiro, porque julgavam que ele era muito atrasado, né? Copiando um modelo que estava dado nos Estados Unidos, jornalismo dos Estados Unidos, modelo de objetividade jornalística, né? Então, de alguma forma, em 1950, a gente teria esse grande marco de virada do jornalismo brasileiro na direção dessa perspectiva de objetividade jornalística. Mas aí, acho que esse é o papel da academia, né? O papel da academia é levantar questões, não de alguma forma reproduzir perspectivas que estão colocadas previamente. O nosso papel é de questionar, né? Então eu comecei a questionar algumas coisas. Então a primeira coisa que eu comecei a questionar é a ideia de que houve uma virada na direção da objetividade, porque a gente vê que o jornalismo brasileiro, né, a grande imprensa, de maneira geral, ela é uma imprensa que toma partido, né? A gente acompanhou isso de maneira muito dramática no caso do impeachment da Dilma, principalmente, né, e isso é muito bom de dizer hoje, depois da vitória do Lula, né, no processo judicial contra o Lula, né, os jornais compraram a priori a perspectiva de que ele era culpado, e toda e qualquer perspectiva em contrário foi, de alguma forma, varrida da imprensa. Então, nada desses comportamentos se assemelha à ideia de objetividade, né? Também, e antes disso, nós tivemos uma imprensa que, não os jornalistas, mas a direção dos jornais, né, que aderiu ao regime militar e que, de alguma forma, lucrou com as reações, lucrou com a relação com o regime militar, né? Então, eu senti que havia algo faltando ali, né? E eu senti, em particular, que aquela narrativa era uma narrativa que era inconsistente em alguns aspectos, não fazia muito sentido. Não fazia muito sentido por quê? Porque quando a gente considera o jornal, o Diário Carioca, quer dizer, faz sentido que o jornal faça uma reforma, essa reforma dê a esse jornal muito prestígio, muito dinheiro, e outros jornais comprem essa reforma. Mas o Diário Carioca, propriamente, não teve muito sucesso com isso, não existe mais Diário Carioca, né? Então é uma reforma que não gerou resultados palpáveis, né? Então, eu procurei construir uma nova perspectiva para dar conta desse olhar sobre o jornalismo brasileiro, né? Que é essa perspectiva da modernização autoritária. O que é modernização autoritária? Bom, isso vai muito além do jornalismo, não é uma crítica ao jornalismo, né? Enfim, digamos assim, alguém que não gosta do jornalismo brasileiro, mas é uma crítica social a um fenômeno que é o jornalismo, né? E fazemos críticas a todos os fenômenos sociais. O que é a modernização autoritária? É a ideia de que se coloca principalmente em países da periferia do sistema capitalista, de que a própria sociedade é uma sociedade atrasada em relação ao centro. E aqui eu faço uma observação. Em 1950, o modelo de jornalismo que existia nos Estados Unidos existia basicamente desde 1920, ou seja, nos Estados Unidos ele tinha 30 anos. Na Europa, esse modelo não existia, em nenhuma parte do mundo. De fato, o Brasil é o segundo país no mundo a endossar a ideia de que jornalismo tem a ver com objetividade e que isso tem a ver com um conjunto de práticas profissionais, pirâmide invertida, lead e esse tipo de coisas, né? Então, ao contrário de ser do Brasil estar atrasado nesse sentido, o Brasil só estava diferente dos Estados Unidos, né? E essa ideia do atraso justifica a ideia de que é preciso impor de maneira acelerada um modelo de jornalismo para os jornalistas. É preciso usar, de alguma forma, um dispositivo autoritário, né? É preciso mostrar de cima para baixo. No caso do jornalismo de 1950, isso se deu a partir do COP10.
E aqui é uma outra coisa que é muito interessante no caso do jornalismo brasileiro, porque o copydesk no jornalismo nos Estados Unidos, historicamente, o jornalismo se confunde com reportagem, se confunde em ir para a rua, se confunde em buscar informações, se confunde em trazer coisas novas para o público. Na concepção que se desenvolveu no Brasil, que é diferente daquela, ela se vale da referência aos Estados Unidos, mas ela é diferente, né? O que caracteriza o jornalismo é uma fórmula textual, o lead, uma maneira de escrever, é essa maneira que se chama de objetividade. Então, no jornalismo brasileiro, o copydesk, que no jornalismo dos Estados Unidos era uma função sem graça, né? O copydesk era um espaço, enfim, de pouco glamour, é o espaço da revisão de texto. Né? O que é a revisão do texto diante do grande repórter? Né? É só olhar Clark Kent, o repórter, né? Não revisor de texto. O sujeito vai para a rua descobrir as coisas. No Brasil, o copydesk se transformou no coração ideológico desse modelo de jornalismo que se queria objetivo via uso de determinadas fórmulas textuais. Então, esse é o ponto de partida, né? E a partir daí eu procuro entender como isso foi marcando, foi definindo uma cultura autoritária na qual os jornalistas, de alguma forma, são obrigados a submeter a uma hierarquia de produção de sentido, né? Que caracteriza muito o jornalismo brasileiro. Os jornalistas, enfim, existe muito a ideia de que os jornalistas brasileiros têm que, de alguma forma, ser a voz da empresa, né? Isso, estou falando da grande imprensa, né? Não estou falando da mídia alternativa. E isso não veio de graça, né? A maneira de produzir isso não é de graça. Houve um processo social que ajudou a, de alguma forma, naturalizar essa ideia de que o jornalista estava... deveria ser, enfim, a voz da empresa, estava subordinado, a sua visão intelectual estava subordinada à visão da empresa. Foi muito bom, Afonso, muito interessante. Eu fiquei curioso com esse recorte, 1950, 2020. Você deixa o livro no governo Bolsonaro, que, como você bem apontou, é uma coisa que existiu, graças a Deus, que a gente está começando a falar no passado, por conta dessa ação autoritária do jornalismo, né, por algumas décadas durante o governo do PT. E você lança o livro quando, mais ou menos, né, você não sabia ainda o resultado das eleições, mas a gente começa a ler ele no momento que acabou, que termina esse governo Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo que eu queria perguntar se fica uma espécie de aviso de lembrete nesse momento, né, nesse momento de festa da democracia na grande imprensa, essas, entre aspas, né, essas coisas que a gente está... Esse comportamento que foi distinto, né, da grande imprensa nessas eleições. E se esse livro, ele nos próximos anos de governo Lula, ele pode funcionar como um lembrete do que nos levou ao buraco no primeiro lugar, especialmente nesse momento de agora, assim, nessa festa da democracia, né, desse estranho alinhamento, com certeza temporário, do jornalismo da grande imprensa, né, durante e após... após nem tanto, né, que as coisas já estão mudando, mas especialmente durante essas eleições bem atípicas por parte da imprensa, que foram as de 2022. Assim, quando a gente escreve livros, eu acho que é parte digamos assim, da nossa posição acadêmica, parte da nossa ambição, de alguma forma, oferecer referenciais que permitam às pessoas considerar aquilo que elas fizeram no passado, criticar o que elas fizeram no passado e buscar novas saídas, né? Então, falando claramente sobre a questão da definição autoritária do jornalismo, essa ideia veio do Cláudio Abramo,
que diz textualmente o jornalismo é uma profissão autoritária. Cláudio Abramo é um grande jornalista, é uma grande referência de formação para os profissionais jornalistas, e ele naturaliza a ideia de que o jornalismo é uma profissão autoritária. A grande questão que se coloca é como um jornalismo que define suas relações internas como sendo autoritárias pode agir como um instrumento da democracia. Né? Essa é a grande questão, que de alguma forma margeia o livro inteiro. Né? Então, assim, o ponto aqui é tentar entender não só como, se a gente olhar para uma Rede Globo, se a gente olhar para uma revista Veja, se a gente olhar para um órgão da grande imprensa, a gente vai dizer, isso reflete a voz dos donos, os interesses dos patrões. É verdade, os jornais, eles têm essa questão. Mas a grande questão é que a voz dos donos, muito frequentemente, ela se faz ouvir pela voz dos profissionais. Os profissionais enunciam a voz dos donos. Né? Então, há algo diferente aí. Né? Há uma cultura profissional que não cria uma barreira profissional entre o interesse do dono e aquilo que o jornalista diz. Então, há um problema atuando aí. Né? Há um problema de critérios, há um problema de forma de organização. Né? E a ideia do livro foi um pouco trazer essa perspectiva. Né? Assim, quando a gente se agarra à ideia de um jornalismo estruturado em torno do conceito de objetividade, por exemplo, a gente não tem espaço para mídia alternativa, né? Que é uma mídia que se posiciona de maneira aberta, né? E coloca as suas matérias, suas opiniões, né? De uma maneira clara e honesta, né? Entendendo que todo mundo faz isso. Né? E, de alguma forma, o conceito de objetividade, às vezes, mascara isso. Né? Então, quando a gente vê hoje a situação que se apresenta, né, nessas espantosas semanas que se seguiram às eleições, né, que é aquele momento de absoluto pavor, né, da possibilidade da vitória de um Bolsonaro comprando voto, com Polícia Rodoviária Federal trancando rodovia, né, e um medo também palpável de que no pós-eleições nós tivéssemos um desarranjo institucional, que não aconteceu, né? Nós pensamos no futuro. Né? E a gente pensa, será que a mídia aprendeu a lição? Né? Essa é a grande questão. Eu acho que, às vezes, a gente espera mais dos outros do que os outros podem oferecer. Né? Então, de alguma forma, olhando o comportamento da mídia, a gente viu o quê? Né? A gente viu que, ao longo do mandato do Bolsonaro, durante os 3 primeiros anos, a mídia fez críticas ao Bolsonaro, mas cada crítica ao Bolsonaro era equilibrada com uma crítica ao PT. Né? Quando o Bolsonaro ameaçou esmurrar a cara de uma jornalista, né, trouxe algum argumento que fazia crer que o PT fazia a mesma coisa. E, durante todo esse período, a imprensa, primeiro, procurou manter Lula preso, né, sob toda forma de argumento, inclusive argumentos políticos, não podem soltar porque ele Há editoriais, eu acabei de ser coautor de um texto que deve sair, talvez esse ano ainda, sobre isso, sobre a forma como a mídia lidou com Bolsonaro e Lula. Né? Nesse livro, a gente tem textos que deixam isso claro. Né? A imprensa defende nos editoriais que Lula seja mantido preso independentemente da causa jurídica, porque solto ele pode ser eleito. E aí nós temos, então, a tentativa de construção da terceira via, né, fracassada. E essa aqui, de alguma forma, é um fator que explica a mudança da imprensa, é o fato de que Bolsonaro, desde o início do seu mandato, desde a sua primeira manifestação pública, foi
tremendamente hostil em relação à grande imprensa. Ou seja, não é nem questão de que a imprensa não quis aderir a Bolsonaro, é que Bolsonaro impediu que isso acontecesse. E aí, né, diante de um segundo mandato, diante da expectativa de que Bolsonaro pudesse exercer o seu poder de maneira absoluta de forma a beneficiar outros agentes midiáticos, do tipo Jovem Pan, do tipo Record e SBT, aqueles que apoiaram Bolsonaro de maneira aberta, essa grande imprensa aderiu à campanha Lula, né? Mas as indicações que nós temos, tão logo a eleição tenha passado, é a de que essa imprensa começa a voltar aos seus velhos hábitos. Aí aqui eu queria fazer uma distinção, né? Por quê? Porque eu acho que há duas coisas que podem acontecer. Uma, ela está acontecendo, é essa grande imprensa atuar como oposição a Lula e seu governo. Aí, eu vou ser bem franco, não é tão grave. Né? A existência de uma oposição, de um grupo de imprensa que se posiciona do outro lado, de maneira clara, é da vida, é do jogo político. O que eu espero que tenha ficado de lição para a grande imprensa, e não estou falando isso de uma maneira moralista, mas até pelo seu próprio interesse, é entender que o comportamento que ela teve desde 2014 até muito recentemente, de atacar as instituições, né, cria um cenário no qual os bolsonaros prosperam. Né? Bolsonaro não é uma criatura que se justifica pelos seus méritos ou deméritos ou capacidades. Bolsonaro não existiria publicamente se as instituições não tivessem sido selvagemente atacadas, né, por exemplo, na cobertura da Lava Jato. Né, diante de uma cobertura que associa toda a política à corrupção a um candidato que aparece com um discurso moralista, antipolítico, pôde subir e ganhar a eleição. Né? Então, espero que, enfim, pelo menos no campo extremo, né, quem sabe a grande mídia possa ter aprendido alguma lição com o que se passou recentemente. Afonso, você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Que eu ia perguntar, será que vão repetir o que fizeram no governo Lula? Será que não aprenderam nada? Apanharam nesses últimos 4 anos de uma maneira absurda e repete ainda as críticas. O Lula ainda nem vestiu a faixa, já está sendo criticado como se fosse o presidente que está atuando aí. Gente, o Bolsonaro está trabalhando 1 hora, uma coisa assim por dia, e tá tudo bem, né? O problema é o Lula. 45 minutos. É isso, então. E eu até vi um tweet da Malu Gaspar, do Globo, no dia 11, que ela postou o seguinte, não sei se chegou a ver, ela falou assim, bendita normalidade, já voltamos a ser chamados de pig. E eu fiquei pensando assim, o que ela quis dizer com isso? A atuação voltou a ser a mesma? Ou ser chamado de pig pela militância de esquerda é muito mais suave do que a violência que os bolsonaristas fazem contra eles? Eu fiquei realmente me questionando, não entendi, assim, né? Eu acho que existe uma questão que hoje em dia se perdeu em vários campos, que chama-se senso de proporção. Né? E a imprensa chutou o senso de proporção em relação ao PT, Lula, né, e Bolsonaro. Isso é muito impressionante. Eu acho que isso digamos assim, senso de proporção é uma qualidade, digamos assim, evolutiva. Né? Você tem que saber avaliar situações e saber quais são os riscos maiores e menores. Né? O que é muito impressionante, por exemplo, se a gente olhar, eu não vou entrar aqui no mérito da crítica pessoal, tá? Apenas mencionar os personagens e suas atuações. Né? Miriam Leitão se colocou de uma maneira muito over, eu acho, em relação ao Lula em vários momentos. Né? Miriam Leitão também, na sua juventude, foi torturada e foi vítima do regime militar.
né? Então, quando Miriam Leitão faz críticas ao PT ou qualquer agente político, e esse agente responde, o nome disso é controvérsia. Né? Isso significa que os dois lados têm posições antagônicas, né? Que essas posições antagônicas, às vezes, podem produzir uma certa tensão, né? Isso acontece, né? Mas não passa disso, né? São controvérsias. Quando um presidente se lembra do passado de violência sofrido por Miriam Leitão, né, de uma maneira jocosa, isso não é controvérsia, isso é violência. Né? E eu acho assim que entende-se que o jogo político é um jogo no qual existe oposição, que eventualmente a mão pesa, né? Eventualmente o tom se eleva, e isso faz parte da vida pública. E aí eu acho que a gente tem que tentar abaixar a temperatura. Né? Eu acho que é isso que se faz, porque eu acho que assim, espero que as pessoas tenham entendido que existe um patrimônio chamado democracia, né, que nos permite fazer certas coisas, mas que no contexto autoritário não vai ocorrer. Né? E espero que a imprensa tenha aprendido esse limite. Né? Porque há uma diferença entre criticar o Lula porque o mercado, coisa e tal, é uma crítica, eu acho, patética, né? Particularmente considerando que a crise social que o país vive hoje, né? Mas ainda assim legítima, no sentido de que representa uma perspectiva que pode ser colocada publicamente. Né? E há uma diferença entre isso e o tipo de tratamento que foi dado ao Lula e ao PT, entendido como organização criminosa. Né? Porque o tratamento de organização criminosa, e essa é a grande lição, né? Quando a gente cria a situação na qual o meu adversário pode ser tratado como criminoso por ter opiniões diferentes da minha, em algum momento a maré vira e eu também posso ser. Então, eu tenho a esperança, eu tenho quase a certeza de que alguns jornalistas aprenderam essa lição. Né? Não tenho a certeza de que todos, mas tenho muita esperança de que a voz, digamos, o medo de que isso produza efeitos contrários aos jornalistas, ou seja, que eles tenham um senso de autopreservação, né, seja mais forte do que o desejo de destruir o outro. Quando eu acompanhei a vitória do Lula pela Globo, estava eu esperando o William Bonner dizer se o Lula tinha vencido ou não. E eu lembro que eu olhei assim, eu acabei nem saindo porque eu queria muito ver como é que a Globo ia enquadrar essa vitória, como é que ia ser, se ia ser uma coisa meio triste ou não. E eu olhei para ele e eu vi uma pessoa que estava nitidamente muito satisfeita. E essa impressão pessoal minha, e que quando o Lula dá o primeiro discurso, ele fala assim, parece um retorno à normalidade. Não sei quanto tempo vai durar essa visão, assim, porque ele falou assim, embora possa ser passível de algumas críticas, o discurso que possa ter faltado alguma coisa, dá um alívio porque com o Bolsonaro não existia diálogo da imprensa, né? Era só o cercadinho. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma situação muito interessante. Por quê? Primeira questão. Havia uma bala de prata e ela foi usada contra o Lula. Né? Essa bala de prata foi a Operação Lava Jato. A gente sabe, sem nenhuma sombra de dúvida, Papa, inclusive, hoje fez um pronunciamento mencionando o juiz, comparando Moro a Pôncio Pilatos, ainda que Pôncio Pilatos reconhecesse privadamente que Jesus era inocente, né? E apenas lavou as mãos. E Moro forjou provas, não é isso? O Lula foi condenado com base em reformas feitas em um apartamento que não lhe pertencia. Em troca de, e essa é a decisão do Moro, benefícios futuros. Então, é o único caso de corrupção da história da humanidade em que ninguém se beneficiou. Ou seja, não é a coisa de alguém ganhou alguma coisa em troca, porque ninguém ganhou nada. Né? Então, isso é uma aberração jurídica, né, em todos os aspectos da história.
né? E se provou fraudada. Tá? E um dos aspectos mais importantes é que não só a referência ao apartamento foi dada a partir de uma matéria do Globo, e é uma matéria curiosa, porque é uma matéria que fala de que o Lula teria visitado um apartamento com intenções de comprar, e o apartamento era uma droga, era assim que a matéria, ele não tinha vista para a praia, ele estava em maus pedaços. Então, é muito curioso que o sujeito saia da presidência da República para comprar um apartamento com problemas. Quer dizer, tudo está errado. A história ela está toda problemática. Mas, apesar de tudo isso, houve uma convergência entre muitos setores. Né? Havia a imprensa, havia o judiciário, havia o Ministério Público, né? E havia uma tolerância muito grande em relação a agentes abusivos que estavam ali na vanguarda do ataque ao PT. Quem eram esses agentes abusivos? A extrema-direita. Então, naquele momento, nós vimos todo tipo de abuso. Os médicos que cuidaram da dona Marisa soltaram publicamente os dados que deveriam ser privados, né? Todo tipo, o neto do Lula foi objeto de ataques quando morreu. Então, assim, a barbárie já estava colocada. Naquele momento, que se esperaria da imprensa, né? Que, para além da sua divergência em relação ao Lula, se respeitasse o ser humano, se respeitasse o princípio público dos direitos humanos, e isso não aconteceu. Ou seja, nós tivemos contra o Lula e contra o PT, né, uma situação de pesadelo. Agora, essa bala de prata já foi deflagrada, né, ela já foi disparada. É muito difícil disparar ela de novo. E é muito difícil disparar ela de novo porque os agentes que estavam à frente desse processo tomaram rumos distintos. Então, por exemplo, a Globo, ela investiu muito no Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro deveria ser uma pessoa da direita moderada, uma pessoa, enfim, que de alguma forma atuasse ali no espectro daquilo que se entendia como PSDB ou qualquer coisa desse tipo. Né? Mas o Moro se revelou um extremista de direita, né? E a presença do Moro do debate ao lado do Bolsonaro, o sujeito que condenou o Lula com base em provas falsas, que, de alguma forma, foi posto sob suspeita, né, está ali presente, mostra muito claramente o caráter político desse julgamento. Isso, do ponto de vista do Lula, é uma imunidade. O segundo elemento de imunidade é a extraordinária reação internacional à vitória do Lula. Todo mundo, né? Putin e Zelensky aplaudem a vitória do Lula. Né? A Europa Ocidental e os Estados Unidos dizem a vitória da democracia liberal, e não estão errados. Né? Os países como Rússia, China, Índia dizem a vitória da multipolaridade, e não estão errados. Né? Então, há uma coisa que é muito interessante, que eu acho em relação ao Lula, que é o fato de que é um personagem de primeiro peso internacional. É padrão Gandhi, é padrão Mandela, não está aquém desse nível. Né? E, entretanto, do ponto de vista da elite brasileira, é um personagem irrelevante, é um personagem como se não tivesse importância nenhuma. Mas eu acho que o fato de Lula ter sucedido a Bolsonaro, né, dá a Lula uma imunidade muito grande. Né? Porque, ainda que críticas aconteçam, é muito difícil que elas, pelo menos eu acho, né? A gente não pode desprezar a irracionalidade dos agentes, mas com uma postura de mínima racionalidade, é muito difícil que ela seja parecida com aquela que existiu a partir do Mensalão. Afonso, muito obrigado. Excelente resposta. Você falou
tanto agora para a gente quanto no seu livro, e em outros textos também, de que a ideia de o jornalismo vê, esse tipo de jornalismo vê a modernidade, né, como uma coisa exclusivamente de fora, que eles seriam os autorizados a fazer essa ponte, né, do moderno, do ocidental, do exterior, que é bom, né, para a gente que é ruim. Mas eu te pergunto também, de uma forma mais direta, se pedindo para você falar sobre a influência direta de forças externas no nosso jornalismo, assim, porque processos como a Lava Jato, que a gente estava falando, e o Mensalão, né, que veio a prequel, né, que foi o Mensalão, foram marcados, né, assim como o nosso golpe original lá, em 64, por atender também, especialmente, a interesses estrangeiros, inclusive, mais recentemente, né, interesses corporativos, enfim. E eu queria te perguntar se existe, e se existe, como funciona, uma influência direta, uma interferência dessas forças estrangeiras, né, que estão influenciando, enfim, pessoal que ficou incomodado com a Odebrecht, por exemplo, né, que tem financiamentos no Congresso, enfim. No jornalismo, nesse jornalismo que a gente tem analisado, as agendas do jornalismo da grande imprensa, em situações como a Lava Jato e a Mensalão, elas atenderam esses interesses externos. E como que existe essa influência? Assim, é uma coisa passiva ou existe algum tipo de manipulação ou enfim, de editorial mais direto, vindo, por exemplo, dos Estados Unidos ou, enfim, dos lugares que têm esse interesse de ver o Brasil numa posição mais relegada, né, à periferia, enfim? Deixa essa pergunta. Bom, primeiro eu vou dividir em duas partes. O primeiro aspecto é que, se a gente olhar a própria reforma do jornalismo de 1950, ela é induzida a partir dos Estados Unidos. Tá? Como é que isso se deu? Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham medo de perder a América Latina para o eixo, né? O grupo que se organizava ali com a Alemanha nazista, a Itália fascista e Japão. Né? Isso, de alguma forma, esse medo tinha um pouco a ver com a atitude ambígua que o Getúlio Vargas tinha. Na Argentina também havia essa ambiguidade, né? E então eles criaram a OCIAA, né? Que é uma organização para, enfim, assuntos interamericanos, né? E a ideia era influenciar o Brasil a partir da cultura dos Estados Unidos. Então, há uma série de iniciativas nesse sentido, né? Enfim, produzem filmes. O personagem Zé Carioca, da Disney, é originário desse esforço, daquilo que veio a ser conhecido depois como soft power, de influenciar a cultura de outro país, né? E também ocorreu no jornalismo. Então, por exemplo, os editores do Diário Carioca, que de alguma forma trazem essa ideia de que há um atraso, foram convidados a frequentar os Estados Unidos e aprender o jornalismo daquele país. Né? Então, desde há muito tempo isso acontece, e eu diria que o Brasil é um dos países pioneiros. A América Latina geralmente é pioneira nesse tipo de experiência. Acontece aqui, depois acontece no resto do mundo. Neoliberalismo, Chile, 73. Né? Depois, América Latina na década de 80. Isso sempre acontece. Há uma segunda questão aí que tem a ver. Há algo no jornalismo que não é específico do jornalismo, mas é uma característica da nossa elite. Nossa elite é uma elite pós-colonial. Eu li aqui nos comentários uma referência, eu não vou conseguir achar agora a pessoa que colocou, a pessoa, enfim, sinta-se contemplada, a elite do atraso. Né? Então, a elite dos países pós-coloniais, ela se define na seguinte posição: ela é uma intermediária entre a civilização que está lá fora e a barbárie que está aqui dentro.
Eu não estou dizendo que aqui dentro é uma barbárie. Essa elite define a própria sociedade como uma sociedade menor e se coloca como tradutora autorizada do modelo de civilização externo e, dessa forma, garante para si o país. Quando a gente está vendo agora a posição da mídia sobre o governo Lula em transição, né, a gente está muito vendo essa questão, né, esse lugar que ela assume. Então, é uma característica da elite brasileira. Para ser elite, é preciso rebaixar o resto da sociedade. Né? É preciso, e nesse sentido, isso cria condições para que agentes estrangeiros influenciem em assuntos nacionais. Então, isso acontece desde sempre. Né? Então, no livro, por exemplo, eu discuto esse momento de 50, e na década de 80 a gente tem uma outra reforma que eu discuto, que é a reforma da Folha de São Paulo. Um conjunto de mudanças, de reformas. O que é muito interessante na Folha de São Paulo é que é o modelo abertamente mais radical de incorporação de premissas neoliberais como base do modelo do jornalismo. Né? E o grande ideólogo dessa reforma, que é o Carlos Eduardo Lins da Silva, né, que tem livros sobre, né, é uma pessoa que produziu esse discurso, de novo, a partir de experiências de ir para os Estados Unidos e tudo mais. Então, há uma questão, para além do interesse explícito de determinados agentes de atingir determinados objetivos, há uma estrutura que favorece isso. É o fato de que nós aceitamos a ideia de que, para aprender as coisas, nós devemos frequentar universidades dos Estados Unidos, né? Que elas são melhores que as nossas, que elas têm a nos ensinar, né? E, portanto, o nosso papel é servir como intermediários entre esse saber produzido nessas universidades e a nossa sociedade. Né? Essa premissa, ela cria boa parte do problema. Ela está presente em 50, ela está presente em 80, ela continua presente, né? E no modelo que se constrói a partir da Lava Jato, ela claramente atende aos interesses dos Estados Unidos. Né? Há obras que foram feitas a partir dos Estados Unidos sobre a Lava Jato, que ainda em 2020 descreviam a Lava Jato como um ótimo acontecimento, um processo de transparência, um processo de evolução da sociedade, que o escândalo da Petrobras era o maior escândalo da América Latina e um dos maiores do mundo. Bom, a grande questão é, se você for observar as empresas petrolíferas e de construção civil dos Estados Unidos, o que elas fazem mundo afora, né? Nenhuma dessas empresas tem condições de funcionar. Mas o que acontece? Os Estados Unidos não punem as suas empresas. Quebrando a empresa rival, né, os Estados Unidos podem, de alguma forma, ocupar determinados espaços com a ação cúmplice dos agentes internos. Então, a grande questão é essa. Né? Então, assim, a gente tem, de fato, esse processo, mas o meu objetivo com o livro é menos de apontar o dedo e dizer fulano, beltrano, cicrana são culpados, e mais entender as estruturas, os processos sociais que permitem que certas coisas aconteçam, né, de uma maneira natural, digamos assim, que passem desapercebidas. Né? Então, é um pouco tentar entender a lógica do processo pelo qual nós assimilamos como natural a influência estrangeira na nossa sociedade. E, nesse caso, o papel que o jornalismo desempenha, mas não é exclusivo do jornalismo, né? Todas as instituições, de alguma forma, assumem esse papel. Por exemplo, direito. Né? Só para a gente, né, ampliar um pouquinho esse ponto, o que acontece com o direito brasileiro é que o direito se internacionaliza a partir de padrões globais
globalizados, né, que são essencialmente neoliberais. Né? E aí, em muitos aspectos, não é só o Brasil, as sociedades passam a acionar argumentos jurídicos que não têm nada a ver com a arquitetura constitucional, né? Mas é isso que se faz lá fora. Então, isso cria um problema imenso do ponto de vista da soberania. Se nossas leis não valem, né? Então, assim, isso se aplica ao direito, se aplica ao jornalismo, se aplica à economia, né? Porque os economistas reproduzem modelos que são originados fora. Né? Então, você tem aí, de certa forma, às vezes, o aparato universitário dos Estados Unidos é peça fundamental digamos assim, da sua atuação colonizadora hoje. Né? Muito bom, Afonso, muito importante. Para a gente entender, quando você fala, né, para a gente compreender as estruturas, eu tenho o capítulo 6 do teu livro, né? Eu acho muito interessante, que é do poder moderador a poder desestabilizador, imprensa, democratização e desdemocratização no Brasil. Eu acho muito interessante que você pega já os subtítulos são da redemocratização à FHC, o jornalismo como poder moderador, e a era PT, aí ele como um poder desestabilizador. Então a gente já vê isso até hoje. Aquilo que a gente estava falando antes, será que a mídia vai mudar agora? Não vai? Porque a gente não está saindo do FHC e vindo para o Lula, a gente está saindo do Bolsonaro e vindo para o Lula. É um outro contexto. E talvez sejam as exceções que venham com um papo mais moralista, assim, para atacar diretamente sem necessidade, mas eu não sei. Eu até, um comentário que a Eliane Cantanhede foi bem criticada pelo que ela falou da Janja, não sei se chegou a ver, que ela falou que a primeira-dama deve falar no quarto, ela que é a bela recatada do lar, né? E aí, o que me chama a atenção é que ela dá exemplos de primeiras-damas que não são positivos, mas ela fala assim, que o grande exemplo de primeira-dama para ela era Ruth Cardoso. Mas assim, gente, não superaram, né? Mas, e se você pode falar um pouco mais sobre esse capítulo 6, que eu acho bem interessante, até para a gente entender essas estruturas mesmo. Tá, assim, esse livro ele tem 6 capítulos. Na verdade, eu comecei do 2, que é o capítulo dos anos 50, e aí no capítulo 3 eu falo sobre o papel que o Partido Comunista Brasileiro teve no processo de construção dessa disciplina. E é muito interessante porque isso não aconteceu por conta da doutrina comunista, mas por conta da estratégia dos comunistas de se manterem no emprego, um emprego que era valioso, né? Estabeleceram uma parceria, de alguma forma, com os donos de jornais. Durante muito tempo ela foi muito eficiente. Né? Na década de 80, no início da década de 80, uma das principais células do Partido Comunista Brasileiro era a Rede Globo. Né? Então, e o que é muito interessante é que a gente considera que muitos desses ex-comunistas são hoje da extrema-direita. Augusto Nunes, por exemplo. Né? Então, isso é uma das coisas interessantes da história, que as coisas mudam. Aí, no quarto, eu discuto um pouco a questão do profissional e de como se constrói o drama em torno da obrigatoriedade do diploma e alguns problemas relacionados a isso. No quinto, eu falo do modelo neoliberal da Folha. Então, o 1 e o 6 são os mais novos. O 1 é um capítulo mais teórico, introduzindo o conceito de modernização autoritária, como que ele se aplica ao jornalismo. E o 6 é um capítulo que tenta, então, trazer lições dessa origem do modelo de jornalismo brasileiro para entender os nossos dilemas atuais. A tentativa é construir uma narrativa com uma certa continuidade. E aí, poder moderador, primeira categoria, né? É uma categoria que é criada por um filósofo francês chamado Benjamin Constant. A gente tem um Benjamin Constant aqui no Brasil, mas não é o mesmo. Né? E essa categoria ela é fundada na monarquia, na época da monarquia na França, e a ideia é de que tem 3 poderes, mas os 3 poderes em conflito produzem confusão. E é preciso um quarto poder moderador, para produzir harmonia entre esses poderes. Pois bem, o Brasil,
adotou esse modelo na sua primeira Constituição Imperial, né, e atribuiu o poder moderador ao imperador, que também tinha o poder executivo, né? E ele permanece ao longo de todo o Império. E quando a República é instalada no Brasil, de alguma forma há tentativas de recuperar esse modelo, né? E uma das formas nas quais esse modelo ele aparece é, depois da Segunda Guerra, na demanda de que os militares exerçam, vocês me desculpem que eu estou aqui resfriado, tá? Que os militares exerçam esse papel moderador. É engraçado que esse tema apareceu agora. E aí, esse poder moderador dos militares, ele aparece em momentos cruciais dessa república, né, 46 a 64, até que em 64 os militares tomam para si o poder. E quando chega a crise do regime militar, né, a autoridade dos militares desapareceu, mas a ideia de que alguém deveria exercer esse papel de mediação entre os poderes continua presente, né? E a instituição que tem condições de reivindicar esse papel é a imprensa, porque tinha muita audiência, as instituições estavam frágeis, né? E de alguma forma ela poderia agir ali nesse sentido. Quem tem idade suficiente para se lembrar do que foi o Plano Real, por exemplo, o papel da mídia explicando como seria a economia, produzindo a ordem pública, etc. Bom, mas o que acontece? Isso funcionou durante o governo Sarney, isso funcionou pouco, teve problemas do Collor, que era muito fora da casinha, voltou de alguma forma a funcionar com o Itamar, funcionou com o Fernando Henrique. Quando o Lula assume a presidência, esse contato privilegiado da imprensa com o governante desaparece. E aí isso começa a produzir um ressentimento. Havia ali uma ideia de que o governo do Lula não duraria. Basicamente, o primeiro mandato era uma ideia corrente, né? A coisa vai voltar ao normal. E aí o Lula ganha a segunda eleição em 2006. Né? E aí ganha a eleição em 2010. E aí ganha a eleição em 2014. Então, quanto mais o PT é capaz de ganhar eleições, mais a imprensa vai ficando desesperada e mais a imprensa começa a entender, a grande imprensa que eu estou falando, né, que são precisas medidas mais duras, enfim, o que acaba desembocando no golpe de 2016. Né? É um golpe que foi dado a partir de um profundo processo de desestabilização pela grande mídia. Né? Então, é um pouco essa narrativa que eu quero contar. E aí eu quero só fazer até uma referência aqui, que eu acho mais interessante, mais fantástico, dos dias a que se seguiram a derrota do Bolsonaro nas urnas, apesar de toda a roubalheira, né, apesar de compra de votos, apesar de bloqueio de estradas, apesar de inúmeras ilegalidades, pelas quais eu acho que ele vai pagar, uma das grandes questões que estão presentes aí é que o governo do Bolsonaro desaparece. Isso é muito interessante, que o Bolsonaro se provou um balão cheio de ar que qualquer agulhinha é capaz de estourar. E aí Bolsonaro, até segunda ordem, parece estar trancado no seu quarto chorando, não sai de lá para nada, né? Deve sair algumas horas, e essas horas que ele saiu dividido pelos dias, dá 45 dias de trabalho, né? Mas demonstra ali o quê? Demonstra que Bolsonaro não tem nenhuma base de institucionalidade. Né? Ele não existe, de verdade, o tal bolsonarismo. Existe Bolsonaro, existe militantes do Bolsonaro, mas não existe nenhuma consistência, não existe um projeto político. Né? E esses que apoiam Bolsonaro estão nas ruas
pegando chuva ou carona na frente do caminhão, essas pessoas estão e serão expostas à realidade de que seu líder desapareceu. Né? Há um filme sobre isso da década de 80 que se chama Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Né? Descreve perfeitamente o que acontece hoje no Brasil. Afonso, complementando o que você acabou de falar e deixando rapidinho uma pergunta, a relação da mídia nesses anos de Bolsonaro com Bolsonaro foi se tornando cada vez mais problemática, a ponto dessas eleições, a grande mídia se posicionar praticamente do lado do PT, mas a relação dela com o Paulo Guedes nesses anos, né, foi muito mais sutil, né? Assim, foram os próprios sincericídios, né, do Paulo Guedes, igual esse último e um dos mais decisivos, quando ele falou do salário mínimo, né, uma semana antes. Eu achava curioso que eu via, apesar da grande mídia estar supostamente mais do lado do PT, eu só via sobre o sincericídio do Paulo Guedes mais nas redes sociais, na mídia alternativa e tal, enquanto a oposição, que a mídia ficava mais confortável em fazer ao Bolsonaro, não era econômica, né? Era mais moral, mais, enfim. E eu queria que você falasse disso. Eu acho que existe uma falta de percepção do mundo na qual a gente vive por parte dessa mídia. Então, é importante dizer, por exemplo, o seguinte, né? Paulo Guedes é um neoliberal, mas Paulo Guedes não é só um neoliberal, ele é um neoliberal pré-histórico. Paulo Guedes é um neoliberal da corrente Pinochet. Ele foi professor no Chile durante o governo Pinochet, ganhando uma fábula em dinheiro. Né? E o neoliberalismo da época do Pinochet era só tirar coisas das pessoas. O que acontece com o neoliberalismo mais recente foi que, frequentemente, os neoliberais falam bonito, tiram dinheiro das pessoas, mas falam bonitos, constroem argumentos, enfim, mais sofisticados para fazer isso, e o Paulo Guedes sequer é isso. Então, eu acho que a referência ao Paulo Guedes, naquela famosíssima frase, né, das empregadas domésticas que vão à Disney, né, demonstra um caráter, né, muito claro, que vai além da questão da adesão econômica da elite a princípios neoliberais. Tem a ver com puro e simples preconceito social. E a gente vê isso nas falas da grande imprensa. Uma coisa muito retrógrada, né? Uma coisa de, enfim, se ofender. Há uma diferença imensa entre você proteger seus interesses e até seus privilégios e você não aceitar que os outros tenham alguma coisa. É isso que eu acho que caracteriza isso, aparece, né, vez ou outra na manifestação dessa grande mídia. Né? Algo que é essencialmente retrógrado, que tem a ver com a manutenção das fronteiras entre as classes sociais. Gente, deu o nosso tempo, né? Poderíamos continuar aqui. Vamos ver se o Afonso vai fazer o lançamento. A gente convida todo mundo aqui novamente também para ir presencialmente, né? Eu quero muito agradecer ao Kinan, principalmente ao Afonso, que estava aqui conversando com a gente, falou sobre o livro, trouxe a questão do jornalismo no atual, e eu acho que a gente ainda sai com otimismo. Eu gosto do Afonso, que eu sempre saio otimista, assim, o negócio está caindo, está tudo quebrando, mas a gente fica muito otimista que algo bom vai sair daí e que a mídia vai dar uma acalmada aí para a gente não repetir o que aconteceu antes no governo do PT, espero, né? Então, gente, o livro do Afonso está nos comentários, para quem quiser, para fazer o Pix para o 247, ó, a imagem aí, deixa eu até ampliar aqui. Agradeço também ao 247 por estar aqui, ó, gente, a modernização autoritária do jornalismo, super importante. Uma última observação, a capa do livro ficou muito maneira. Ficou mesmo, adoramos.
Então, gente, muito obrigada. É inspirado no The Wall. Do Pink Adorei. Floyd, né? A decepção da galera da direita com Pink Floyd, meu Deus. Mas, gente, é isso então. Logo a gente volta aqui se encontrar e que possamos conversar ainda mais, tá bom? Até mais. Tchau, Tchau, obrigado. gente. A gente se vê.